Então vamos lá. Vamos lá. Olá, pessoal. Meu nome é Leandro Garbim. Eu sou Portfolio Development Executive aqui na Siemens Digital Industry Software. Eu fico aqui na cidade de São Caetano do Sul. Porém, a Siemens é uma empresa global, tem atuação aí, com certeza, aqui no Brasil todo. E hoje eu estou tendo a honra e a satisfação de conversar com o professor Avelino Alves Filho. Olá, professor, tudo bem contigo? Tudo bem, como que você está, Leandro? Grande satisfação em falar contigo. Satisfação toda minha, professor, satisfação toda minha. A professora Avelino é uma pessoa extremamente conhecida no mercado de CAI aqui no Brasil. E hoje nós viemos trazer uma novidade para vocês. Nós realmente estamos formando uma aliança, tanto no sentido técnico quanto no sentido comercial, na questão de introduzir de uma forma didática, introduzir de uma forma não mecânica, introduzir de uma maneira extremamente natural a tecnologia CAI. O professor Avelino tem anos de experiência nessa área. Eu gostaria até de perguntar para o senhor, professor, há mais ou menos quantos anos o senhor trabalha com isso, professor? Eita, nós. Eu comecei em 74. 74. Deve ser uns 46 anos, mais ou menos, né? Tá. Então, não vou falar muito da minha idade, senão, de repente, o homem lá acha que eu já fiquei muito tempo aqui, mas são 46 anos. Eu comecei na época da malha à mão. À mão. Mas o senhor sempre trabalhou na área acadêmica ou o senhor realmente levou esse conhecimento para a indústria? Não, eu tive um privilégio, assim, de estar nos dois campos. Porque quando eu me formei, pouquíssimos lugares no Brasil mexiam com elementos finitos. Era a Embraer, era dentro da USP, na Poli e no IPT e no Rio de Janeiro. Então, eu fui trabalhar no Instituto de Pesquisas Tecnológicas, em que a gente, dentro da USP, fazia navio, fazia cálculo de navio por elementos finitos de estrutura oceânica. E a malha era feita toda à mão. E aí eu fui evoluindo até chegar aos primeiros software gráficos, até que a gente chegou em ferramentas maravilhosas como a gente tem hoje, que são os software gráficos, mas que você não pode jogar fora a teoria para poder usá-los, né? É isso aí. Então, 46 anos. Inclusive, o senhor tem até uma célebre frase, né? Não vá para o computador se não souber fazer na unha, não? Essa frase surgiu a rigor na transição da malha à mão para os primeiros softwares gráficos. Eu percebi que o pessoal usou como uma ferramenta mágica. Aí eu falei assim, se você não sabe modelar o problema sem ter o computador, não faça tendo o computador. Todas as vezes que nós vamos fazer alguma coisa no NCE, a gente senta na mesa, a Cláudia, eu, né, os colaboradores, e nós fazemos hipóteses. Vamos modelar assim, vamos modelar assim. Depois a gente vai para a máquina. Essa é a questão central. Eu concordo literalmente, nós estamos extremamente alinhados com relação a essa forma de raciocínio e com essa parceria, professor, que a gente vai começar a divulgar isso para o mercado, realmente tornar essa aliança de os softwares mais conceituados, os softwares extremamente conhecidos, que são os softwares aqui da Siemens, como o FEMAP, como o SimCenter 3D, como Star CCM, como vários outros softwares dessa área de simulação, agregar isso juntamente, que é o melhor a oferecer treinamentos no mercado, que é o NCE. O senhor poderia citar um pouquinho mais algumas empresas, alguns relatos de empresas que já participaram, de serviços que o senhor já prestou, alguns casos assim mais interessantes, professor? Então, vamos falar brevemente. Nós temos duas áreas, que é o treinamento, mas a gente sempre faz o treinamento voltado para a aplicação real, porque nós somos uma empresa de serviços, a vida inteira eu calculei elementos finitos. Então, vamos falar assim, em termos de serviço, a gente calculou e treinou o pessoal da MWM, a gente participou do cálculo dos motores da MWM, que é a Blazer F250, 80 mil horas para Volkswagen caminhões, caminhão da Iveco, caminhão da Ford, elevadores Atlas Schindler, a ThyssenKrupp, né? Treinamos mais de 200 engenheiros da Embraer. Então, nós temos uma longa história de serviços práticos, mesmo, cálculo de ônibus, estamos calculando agora a locomotiva, a estrutura metálica. Então, a gente pega a mão na massa mesmo usando a teoria. E a gente criou um procedimento que, né, eu diria assim, podemos detalhar mais adiante como, né,
em outra oportunidade, mas o pilar que a gente montou já há muitos anos atrás é que você tem a teoria, depois da teoria, você vai para o software. Aí é que entra a parceria com a Siemens, né? Você usar da melhor maneira possível esses softwares altamente qualificados, como você falou, porque o que o software te pergunta, essencialmente, são conceitos. Aí depois, quando o cliente quer, você vai para o projeto piloto. Nós estamos fazendo isso com algumas empresas. O motor da Blaze da F250, de certa forma, foi assim. Foi um grande projeto piloto, que nós treinamos no uso do software e depois suporte do motor, bloco do motor, cabeçote, suporte da tomada de força, cárter, volante, carcaça de volante, tudo isso. Aí se multiplicar para a Volkswagen, tudo aquilo que tem no caminhão a gente calculou. Então, a gente tem uma vida assim paralela. Isso aí é muito legal, porque você está estudando a teoria o tempo inteiro. Eu posso falar uma frase rápida? Eu tive um mentor na minha vida, que eu sempre cito, que é o professor Nikolai Lebedev. Até no meu livro aqui, nos livros de elementos sinistros, qualquer coisa que eu faço um agradecimento a ele. Então, o professor Lebedev falava, ele era um cara, né, ucraniano, ele veio para o Brasil já com uma certa idade, ele já trabalhei 8 anos com ele. E ele falava uma frase para mim que era assim: Abeline, eu dar grátis minha experiência para você. Falei, pode falar, professor, estou anotando. Você precisa saber teoria. Se você não sabe teoria, antes de pular na casa, pula na igreja e muito reza. Então, é isso. Nós estamos querendo fazer a junção de duas coisas, né? Eu estou muito contente com essa parceria, porque é usar esses softwares maravilhosos que você falou, mas ajudar o usuário a trabalhar corretamente, de uma maneira correta, em cima dos conceitos, né? Não ficar apertando o default de software. Eu acho que essa junção pode levar ao usuário ter uma proficiência muito grande, né? E, enfim, é a base, né? É o alicerce. Realmente, sim. Nas próximas semanas, pessoal, nós vamos lançar um webinar, tá? Nós vamos fazer um webinar com o professor Avelino exatamente para detalhar o que é a certificação CAI, ou seja, o tempo de duração, quais são alguns dos tópicos abordados, quais são os softwares utilizados, o que realmente nós podemos ofertar, né, oferecer para os clientes, não só na questão de teoria, como também de tecnologia. Mas falando em termos gerais, professor, quanto tempo leva, quantas horas de treinamento é a certificação CAI? Então, até para seguir a sequência, né, dos livros, aqui eu estou te mostrando os 3, né? Sim. O de fadiga ainda está na forma de apostila, mas basicamente é o seguinte: você consegue dar um bom curso com uma boa formação. O primeiro livro, que é o primeiro curso, 40 horas. É onde eu não gosto de chamar de análise estática, porque é muito mais. É análise estática e formulação dos elementos. Isso é um alicerce para tudo. Porque ali você aprende a escolher que elementos usar para cada aplicação e o tamanho do elemento adequado. É conhecer o fenômeno físico e conhecer a técnica de elementos finitos. No segundo módulo, não quer dizer que de início eu tenha que se fazer todos, né? A coisa pode ser... Quem mexe com problema vibratório, aí nós temos 40 horas, que é o livro de dinâmica, que fala sobre frequência natural e vibração forçada, como a gente fez na torre eólica, recentemente, que calculou. Depois tem a parte não linear, que pode vir depois. A parte não linear é muito importante, porque você consegue fazer estrutura mais leve. Sim. Você, às vezes, calcula a grande deflexão, a análise linear ela pode exagerar. E quando você tem a não linearidade, 40 horas também. Você tem grande deflexão, grande deformação, problemas de contato, tem todas essas questões aí. E tem o curso de fadiga. Eu costumo dizer que 108% das falhas mecânicas ocorrem por fadiga. Eu não acho que não é nem 95%. Caramba! Porque a maioria é muito sutil. A gente tem um curso prático, tanto é que chama Projeto Prático contra a Fadiga. Isso vai se transformar num livro aí, né? Que a gente tem trabalhado nisso. E tem o curso do software, né? A gente usa muito o FEMAP, então quando a gente ensina a usar o FEMAP, a gente ensina com a visão do cara que fez a teoria, mas olhando para modelar problema real.
Tanto que a gente, no curso do FEMAP, monta uma estrutura tipo chassi, monta contato, monta uma válvula, e faz tudo isso para usar todos os elementos, monta constraint equation, monta como representa um parafuso, que é aquilo que o usuário precisa para montar modelos, sabendo a teoria e sabendo manusear o software como engenheiro, com visão de engenharia. Essa é a nossa proposta. Isso nós fizemos em várias empresas, né, que a gente implantou o CAE, né, seguindo essa rotina. Eu vou falar até uma brincadeira rápida. Às vezes que o engenheiro sabe disso. O importante não é o valor da função, mas é a sua derivada. A sua derivada, como não? Porque senão, às vezes, o cara aprende um monte de comando e faz tutorial, ele sobe, aí ele fica parado. E aí, né? O que a gente propõe, tem observado que funciona, é um crescimento contínuo e crescente. A derivada só aumenta. Entendi. Bom, pessoal, esse daqui, como eu comentei, é uma primeira conversa com o professor Dr. Avelino, apenas para mostrar para vocês exatamente a nossa aliança estratégica entre a Siemens Digital Industry Software com o NCE, ou seja, juntando a questão das tecnologias juntamente com um conhecimento espetacular provido pelo NCE, com uma experiência espetacular, uma experiência muito grande em lecionar treinamentos práticos, lecionar treinamentos teóricos com a utilização de ferramentas. Então, por favor, nos aguarde nos próximos dias, vocês vão receber um convite para um webinar, e nesse webinar, professor, nós vamos detalhar o que é a certificação CAI. E logo após isso, nós vamos mandar para vocês um convite àqueles que queiram realizar o primeiro módulo dessa certificação CAI, para que a pessoa já comece a ter o relacionamento, comece a ter uma visão mais geral sobre as definições dos problemas. E caso vocês conheçam as pessoas que já participaram dos treinamentos do professor Avelino, conversem com elas. Eu acho que é uma boa iniciativa, não, professor? Já tem muitos engenheiros treinados aí no mercado. Conversem com eles, batem um papo. Como é o treinamento? Como é que é a didática? O senhor estava comentando, né, professor? Quantas folhas, quantos flipcharts o senhor escreve nas aulas? Normalmente quando a gente dá o curso, a gente usa a ferramenta, até a gente usa o software para mostrar que a teoria funciona, né? Isso é muito importante. Então, você tem uma previsão já. E usa o PowerPoint, mas isso aí é mais como um roteiro. Normalmente, num curso desse de 40 horas, eu escrevo umas 60 páginas de flipchart. Que excelente, que assim vai desenvolvendo o raciocínio, né? E o aluno vai desenvolvendo junto, né? Por exemplo, um exemplo, eu vou falar brevemente, não é o objetivo agora. Você monta a rigidez da estrutura a partir da rigidez de cada elemento. Como é que faz isso? Nós fazemos isso no curso. Entendi. Eu vou formular um elemento finito. Por que o elemento finito ele tem que ser assim e não assim ou vice-versa? Isso está na formulação. A gente desenvolve junto a formulação. Entendi. O aluno começa a entender, e eu fico surpreendido porque dá uma satisfação. Aí quando ele olha aquilo, ele vê no software, ele fala, caramba, funciona. Funciona mesmo, né, professor? O professor não estava mentindo, funciona mesmo, funciona. Né? Então, é a previsão mesmo, é o puro conceito de você fazer engenharia preditiva, protótipo virtual. Você já sabe o tamanho da malha antes. Imagina que você vai projetar um ônibus, vou falar rápido, né? A gente já calculou vários, e você tem que fazer 10 ônibus até convergir. Não, você só faz um. Porque você já sabe o tamanho da malha, porque você sabe a teoria. É isso aí, eu concordo plenamente, professor. Bom, muitíssimo obrigado, professor, por essa conversa. Pessoal, muitíssimo obrigado pela atenção. Por favor, eu que agradeço. Fiquem atentos tanto no blog aqui da Siemens, quanto também nas mídias sociais do NCE, que em breve nós vamos lançar esse webinar para que vocês possam tirar suas dúvidas, possam conversar direto com o professor Avelino, possam tirar dúvidas até mesmo com relação aqui a Siemens, os tipos de licenciamento, os tipos de softwares, os tipos de tecnologias que nós ofertamos ao mercado. Fiquem atentos que em breve nós vamos voltar a nos falar. Professor, muitíssimo obrigado. Eu agradeço e acho que estou muito confiante que a gente possa fazer um trabalho que junte, que eu acho que é uma coisa inédita, né?
Às vezes as pessoas só estão voltadas para o software, ou então fica com aquela teoria, mas não transforma isso em realização, né? É isso aí. Então, em toneladas fabricadas, vamos dizer assim, né? Então, eu acho que isso daí é uma coisa importante você juntar e ter as duas visões. A pergunta que você me fez no começo, acho que é fundamental. Você tem um lado que é o lado do conceito, mas depois você tem que materializar isso. Você fala, olha o chassi ali, eu calculei aquele chassi, e ele não vai quebrar. É isso aí. Essa é a questão. Tá, joia. Pessoal, um abraço, professor. Forte abraço para o senhor. Tchau, tchau. Forte